Riccoboni. É com muita satisfação que eu recebo aqui em meu estúdio. Tudo bem com você, Henry? Tudo ótimo, eu que agradeço a oportunidade. Legal, maravilha, muito feliz mesmo. A gente já está conversando já há algum tempo, né? Para a gente poder estar gravando e, enfim, chegou o dia. Vamos aqui fazer por onde a gente consiga levar o maior número de informação útil para o nosso público. Belezinha? Tá ótimo. De onde o Henry é? Vamos começar por aí? Sou de Araçatuba mesmo. Araçatuba? Nasci aqui, hoje eu estou completando meus 40 anos já, né? Que bacana. Fiquei um tempo fora também de Araçatuba, em Curitiba, mas retornei, né? Então aqui estou. Ah, que legal. Os familiares são daqui? São todos daqui. Ah, muito bacana mesmo. Então, Henry, a gente teve a ideia de te convidar por conta, assim, das pessoas, dos conhecidos, amigos. Chama o Henry. Por quê? Não precisa nem falar. Devido ao fato de você se destacar naquilo que você faz. Você é personal trainer. Personal trainer, com muito orgulho. Ah, bem bacana mesmo. Então, eu já queria deixar a primeira pergunta aqui. Tem diferença? Professor de educação física é ou se mistura com personal trainer? Como é que é? Hoje você se identifica, a sua profissão você é o personal trainer. Isso, personal trainer é o professor particular, né? E o professor de educação física, ele é o professor formado em educação física, né? Ambos, tanto o personal trainer como o professor de educação física são pessoas formadas em educação física, melhor dizendo. Só que o personal trainer é uma especialidade dentro da educação física. Então, o professor de educação física ele pode ser um professor de escola, né, por exemplo. Trabalha com uma galera mais ampla, assim, com grupos, assim, normalmente. Em escola, por exemplo, né, ele pode ser um professor, por exemplo, universitário também, graduado em educação física. Então, assim, ele tem uns nichos dentro da profissão, né? E o personal trainer ele é né, dessas formas de atuação. Bacana. O Henry hoje, personal trainer. E quando tudo começou, você estava comentando comigo que tem 25 anos na arte aí de ensinar. 25 Como é essa anos. questão aí? Bom, eu comecei com 14 anos, né? 14 anos? 14 anos e comecei treinando, já treinava na minha casa, porque é uma idade onde o ser humano ele começa a sofrer algumas influências, né, hormonais e estéticas, né, e sexuais também, né, porque vem aquele interesse realmente, né, pelas moças e tal, então você naturalmente... Aí você quer ficar bonitão, você quer como é que é? Você quer se cuidar, você quer, né, descobrir realmente o seu corpo, então isso vai vindo, né, de uma maneira só. Então eu já comecei treinando na minha casa, aquela coisa, e culminou também por ser uma época onde os filmes de ação, os grandes atores, né, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, estavam em alta, né? Então isso assim aguça ainda mais. Então com isso eu treinando, daí um pouco eu tive um contato já com a academia que começava a se popularizar, estava, né, já popular, mas aqui em Araçatuba veio crescendo e aí então nesse contato um pouco mais próximo eu comecei a ensinar o pouco que eu sabia. Com 14, com 15 anos. Que com legal. 15 anos, né? Então, assim, começou claro, por uma coisa assim, só pessoal, né? Um bem-estar pessoal, ficar mais elegante, coisa e tal. É claro que assim, né? É assim, o ideal, é lógico, a pessoa tem que ter uma formação. Hoje, a profissão de educação física, ela é muito mais regulamentada, né? Antigamente era assim, o professor, ele era o dono da academia que abriu uma academia, que gostava de treinar e ele ensinava. Entende? Então, assim, era muito caseiro as coisas, sabe? Era muito informal a profissão. E só que nesse mesmo período,
o Conselho Regional de Educação Física, o CREF, né? CREF. O CREF começou a desenvolver já um trabalho para poder regulamentar todos esses instrutores que não tinham formação acadêmica, foi feito todo um trabalho e eu peguei essa época, né? Só que como a minha idade, desses 15, 16, eu tinha já a opção de ir para a graduação, então eu preferi ir para a graduação do que tentar essa formação paralela que o CREF estava disponibilizando para esses profissionais que já exerciam a profissão antes. Que já exerciam. Hoje não tem disso. A pessoa hoje tem que ser hoje graduado você tem na que ter educação física. Exatamente. Então, quer dizer, a partir daí, então, eu realmente fui buscar a minha graduação. Que legal. E onde foi a graduação? Conta tudo pra gente. Então, aí onde eu fui para Curitiba, né? Fui estudar e tive o prazer enorme realmente de me tornar um filho da PUC, né? Como a gente fala. Filho da PUC? Filho da PUC, porque realmente assim, é uma satisfação muito grande que nós temos de ter essa formação, né, acadêmica pela PUC, que me dá Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ah, bacana, hein? De referência, uma escola de referência. Sim, aí você certeza. estudou lá? Estudei lá, tive excelentes professores. A PUC, ela tem assim, eu tenho muito orgulho na minha profissão de ter assim, me aguçado muito a questão do senso crítico, né? A minha formação, ela teve esse ponto, né, de aguçar realmente o senso crítico essa aí é uma sei lá, didática, uma filosofia da escola, de incutir isso na cabeça do aluno. Da maneira também como eles buscavam ensinar métodos de ensino que foram utilizados, muito ensino com pesquisa. Isso leva o ser humano a refletir muito, entende? Isso é muito importante. Realmente a buscar o conhecimento, a formar o seu próprio conhecimento a partir de várias fontes, né? E de várias assim, você pega a informação num todo e você vai formando realmente a sua própria... agregando, formando aquele patrimônio intelecto. Você vai formando o seu próprio conceito, né, diante da informação, né? Você não tem uma fonte só que faz com que você tenha aquela formação engessada, né? Aquele conhecimento engessado, melhor dizendo. Eu entendo isso que você fala, porque meu filho... é da USP, tem mais ou menos essa pegada aí, essa vibe, essa filosofia aí, muito bacana. Aí você se formou e ficou por lá, veio para cá, como é que foi? Como eu já atuava antes da minha formação, é verdade. E eu lá, ainda estudando, eu também atuei, também como personal trainer lá. Bacana. E aí, diante da minha formação, eu regressei, né, aqui em Araçatuba. Voltou para Araçatuba? Quando foi isso? Isso foi em 2009. 2009? E desde então, né, aí eu me dediquei exclusivamente à minha área, né. Hoje eu atendo na Academia M2 aqui no A M2, Santana. Nossa, excelente academia, hein, de referência na cidade. Muito boa. Do Marcão lá? Do Marcão, né? Uma academia realmente assim, com uma infraestrutura realmente muito boa. É de lá que eu te conheço, assim, alguns anos atrás, quando eu tinha mais coragem para treinar. Exatamente. E eu também frequento muitos condomínios aqui da região, né? Entendi. Que acaba demandando muito pelo meu trabalho e tudo mais. Né? Então, hoje, eu lido, né? Eu tenho uma equipe de professores que atuam comigo. Né? Vocês formam uma equipe? Eu tenho uma equipe de professores. Na próxima vez vamos trazer o pessoal aqui, a galera, vamos fazer Pode ser também, roteiro aqui em comum. Né? Então, aí, através dessa equipe, eu atendo realmente várias pessoas, tanto dentro da M2, como nos condomínios, né? E a gente realmente assim, tenta dar conta da demanda, né? que a profissão ela traz para a gente. Que bacana. Eu imagino que a correria deva ser grande, porque quase todo mundo conhece o professor, pode chamar assim com carinho e respeito, o professor Henry, mestre Henry. Pode sim, com certeza. Isso, né? E imagino que seja bem grande mesmo a procura. E então, você trabalha nos condomínios, na M2? Na M2. Na M2. Bem bacana mesmo. E dentro das suas atividades aí, você estava falando de uns nichos
de uns trabalhos que pega pra caramba aí, que a galera mais procura? Naturalmente, né, dentro da minha atuação como personal trainer tem alguns nichos, né? O pessoal às vezes se dedica a emagrecimento, parte de reabilitação, né? Outros se dedicam à parte de hipertrofia mais avançada e assim tem tantos nichos, né? A minha especialidade hoje é no desenvolver o trabalho realmente da parte de reabilitação e emagrecimento, né? A gente lida bastante com isso, acaba tendo muita procura, porque o ser humano ele vai envelhecendo e na necessidade do envelhecimento ele precisa realmente ser muito bem cuidado ou reabilitado, né? Ele precisa manter as suas funcionalidades diárias realmente em ordem para que ele tenha qualidade de vida e autonomia física, né? Então, desculpe a ignorância, quando fala reabilitação, a gente não está falando somente de lesões, recuperação, de lesões. Nós podemos, trabalhar especificamente a questão da reabilitação, por exemplo, de uma articulação, um joelho, por exemplo. Também está incluído aí. Ou acometido por uma tendinite, por exemplo. Só que a gente também pode estar trabalhando a reabilitação das funções motoras básicas da pessoa relacionada ao dia a dia dela, né? Então, essa parte mais funcional, que seria, por exemplo, agachar, levantar, caminhar, se manter ereto, ter equilíbrio, porque então assim, no decorrer, no processo de envelhecimento, naturalmente nós vamos perdendo essas capacidades, né? Então flexibilidade, força, isso tudo vai influenciando na parte de equilíbrio, né? Toda essa autonomia física ela vai se perdendo. Então nós podemos o quê? Reabilitar esse ser humano para que ele tenha melhorado essas capacidades físicas, né? Maravilha, sensacional. E você falou também emagrecimento. Eu acho que o pessoal deve procurar muito, né? Então é necessário. E aí? Né? Então, tem bastante procura a parte de emagrecimento também, porque a nossa sociedade ela é muito estética, né? Depois deixa o telefone para nós todos. É uma sociedade muito estética, então ela demanda muito pela questão da estética. E concomitante à estética, nós temos também a saúde, né? E a saúde ela está vinculada realmente a um ser humano ativo, né? O bem-estar geral. Sim, um bem-estar geral. Psíquico, mental, espiritual. Mais relacionado à parte psicológica, né? Bacana. Hoje, o ser humano ele tem sofrido muito de ansiedades, de síndrome de pânico, depressão. Isso tudo porque, se a gente analisar, a cobrança ela é muito grande, né? Cobrança por... Fala assim, doença do século, né? Esses problemas de saúde muito mental. Trabalho, muita responsabilidade. A nossa situação econômica, ela complica muito as coisas, né? Então, assim, diante de uma sociedade que está sempre buscando ter cada vez mais coisas e uma economia realmente difícil da maneira como está, as pessoas, então, para suprir as suas necessidades, elas têm trabalhado muito mais. Então, conciliar realmente o trabalho com a qualidade de vida tem sido muito difícil, né? Então, a atividade física, ela começa a influenciar muito nessa questão aí, porque ela é uma válvula de escape do ser humano, né? Então, psicológica, fisiológica, emocional, a atividade física hoje ela tem essa conotação. Então, a parte estética ela é importante, certo. Nós começamos falando disso, certo. né? Porque é uma questão realmente de bem-estar físico, de se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, só que a atividade física também vai agindo nesse sentido psicológico, né? Como uma válvula de escape, como uma questão de bem-estar físico, emocional e tudo mais, né? Então, aí nós temos o emagrecimento, só que aí nós temos a qualidade de vida. Aí já acabamos caindo num outro nicho, né? Então, o ser humano, no final das contas... É tudo saúde. É tudo saúde, exatamente. Se você tiver muita gordura abdominal, você naturalmente vai estar com alguma alteração. Ixi, mestre, né, então o saúde. negócio aqui tá feio. Uma pressão arterial às vezes alterada, uma glicemia alterada, um colesterol alterado. Então, essas coisas elas andam de mãos dadas, né? Então, é importante. Então, aí nós estamos falando de estética, estamos falando de emagrecimento, né? E então é isso, o ser humano ele é uma coisa só, né? E demanda tudo isso. Olha que maravilhoso.
penso eu que, de repente, as pessoas não se dão conta ou esquecem desse fator aí das atividades físicas, do seu trabalho. De repente, as pessoas correm para as farmácias a todo tempo para emagrecer. O ser humano tem essa característica. Né? É a lei do mais fácil. É mais fácil você tomar um remédio e se livrar daquilo do que você mudar o seu hábito para não desenvolver aquele problema. Né? Só que o remédio, da mesma maneira que ele corrige uma coisa, ele atrapalha a outra. Ou, em algum momento, o remédio ele já não resolve mais. Aí você é obrigado a ter uma mudança de postura, uma mudança de hábito, uma mudança de mentalidade. Né? Então, hoje, assim, o jovem não se preocupa muito com essa questão da saúde, porque é jovem. O jovem ele quase não tem problema, né? Quase. Né? Mas a partir do momento que você completa ali 30 anos e daí para frente, você vai percebendo que os problemas vão aparecendo, né? E aí é onde você começa a ter noção de que você está envelhecendo e que você precisa se cuidar um pouco mais. Né? Então, aí vem a questão não só estética, mas aí, de novo, nós temos a questão qualidade de vida, que a partir dos 30 anos as pessoas começam a dar um pouco mais de valor, né? Porque senão você não trabalha, senão você não consegue ter saúde e longevidade para criar teus filhos, por exemplo, para ver seus netos, entende? Olha só. Então, é isso. E é tudo que as pessoas querem, né? Longevidade, saúde, estar bem. Estar bem. E tem a questão também da prevenção, da manutenção. Manutenção da saúde, prevenção de doenças, com certeza. Uhum. Então, o que eu estava tentando falar agora há pouco, que as pessoas correm atrás de medicamentos, de várias outras alternativas que, de repente, se completam, né? Complementam, coisa e tal. E a pessoa esquece um pouco da atividade física. Se bem que as academias, hoje em dia, estão lotadas. Nós tivemos uma situação. Depois da pandemia, certo. O ser humano ele buscou mais saúde, né? Teve esse fenômeno aí? Aumentou? Depois da pandemia, sim. Teve número uma de pessoas crescente. praticando. As pessoas tiveram uma consciência maior. Que a pandemia realmente mostrou que as pessoas mais bem cuidadas, né, com menos comorbidades, é verdade. Elas sofreram menos, né? E sobreviveram mais também. Então, isso daí mexeu um pouco com a cabeça do ser humano e a busca pela atividade, a atividade física está um pouco maior, só que ainda não da maneira como deveria ser. Né? Mas deu uma conscientizada na galera em relação deu uma conscientizada, à questão de saúde. Falta muito, mas deu uma melhorada, assim. Tá, bacana. Professor, a sua abordagem nos seus trabalhos, você estava comentando algo referente, assim, uma abordagem um pouco diferenciada, que foge um pouquinho aí do padrão. Gostaria de explicar um pouquinho mais, um pouco melhor para a gente? É um pouco complicado de falar, né, Enéas? Eu sou um professor de 25 anos de atuação, como eu falei, formado pela PUC. Eu tenho critérios próprios de trabalho, naturalmente fundamentados, né, pelo meu conhecimento, pela minha formação, pelos cursos que a gente faz. E só que eu tenho realmente esse senso crítico que eu, como falei, desenvolvi realmente desde a faculdade. Então, eu tenho uma leitura própria sobre muitas questões dentro da minha área. Por exemplo, hoje a internet ela é extremamente influente na minha área, ela é uma aliada, né? Só que, ao mesmo tempo, ela também atrapalha bastante, porque ela dá voz, por exemplo, tanto a um excelente profissional que tá disseminando uma excelente informação, como ela também dá voz a pessoas sem fundamentação nenhuma, que nem formação elas têm, e estão ali isso é um grande perigo. Divulgando, às vezes, informações equivocadas para as pessoas, né? E as pessoas acabam tomando isso como uma verdade, porque essa pessoa, a partir do momento que ela entra na internet, ela se torna uma autoridade, certo. E nem sempre ela é essa autoridade. E isso também vem em certas tendências.
Tendências de dietas, tendências de medicamento, tendências de treinamento, entendeu? Então isso influencia muito a área e é difícil a gente às vezes se posicionar contra essas tendências, entende? Sem deixar de ser aquele professor retrógrado, sabe? Aquele professor que, vamos falar assim, que é ultrapassado, entendeu? A grande verdade, assim... Entra um pouquinho na questão da ética profissional também? Entra sim, com certeza. Eu tenho ética profissional, eu tenho uma identidade profissional que eu formei há esses 25 anos de atuação. Certo. Então, hoje eu sei o professor que eu sou, baseado realmente no meu trabalho, e eu respeito muito isso daí. Então, eu preciso ter essa ética profissional quando eu estou trabalhando com um indivíduo que deposita nas minhas mãos a sua expectativa de realmente resultado. Então, quando ele projeta para mim essa expectativa, eu preciso cumprir isso daí. Seja ela qual for, qualidade de vida, emagrecimento, reabilitação, seja o que for. Então, quando ele contrata um professor, ele está realmente se esforçando financeiramente e ele está se esforçando fisicamente para atingir os resultados dele, e é importante que esse profissional que o acompanha, ele consiga realmente, tecnicamente, conduzir esse aluno, esse cliente ao êxito realmente do seu objetivo. Só que aí, novamente, eu preciso me posicionar, porque não é seguindo qualquer tendência, por exemplo, de internet, ou de treinamento, ou de dieta, ou de alimentação, que eu vou estar conduzindo. Eu não sou um professor da moda. Entendi. Eu sou um professor. Entende? Então eu sei o que dá certo e o que não dá certo. E a grande verdade, vamos colocar aqui, é que o modismo, ele não gera o resultado duradouro, vamos falar dessa maneira. Tá. A gente sabe que o que emagrece uma pessoa, por exemplo, é dieta, é comer bem, é mudança de hábito. Isso gera emagrecimento e faz esse emagrecimento permanecer. A gente sabe que o que deixa a pessoa realmente em forma, com saúde, com autonomia física, com boa funcionalidade nos seus afazeres diários, são as mudanças de atitude, de consciência, onde ela acorda, ela faz as atividades físicas dela, ela promove a saúde dela, né? E dessa maneira ela envelhece bem. Não é um método mirabolante que vai trazer isso para ela, entende? Da mesma maneira, remédios. Hoje a gente tem alguns medicamentos que têm prometido emagrecimento e são eficientes. A gente entende que isso são ferramentas a serem utilizadas por um médico, um nutricionista ou mesmo um educador físico. Só que tem que ser usado de maneira realmente consciente, porque as muletas não fazem com que as pessoas tenham resultado duradouros. Elas são apenas algumas interferências agudas naquele problema ou naquela situação, entende? Mas que não são duradouras. Então, a verdade é que vamos falar assim, a casa tem que ser arrumada, entende? Desde o ponto de vista Você trabalha nessa filosofia aí. Nessa filosofia, é assim que as coisas são. Mudança de hábito, comportamento. Sim, com certeza. Algo com sustentabilidade, que vai se prolongar. Exatamente. Não tem fórmula mágica. Não Professor, existe vou para um casamento mágica. daqui 2 meses, eu preciso entrar no terno, eu quero emagrecer. Você tem que fazer dieta, tem que treinar. Não existe fórmula mágica. Eu posso dar inúmeros exemplos aqui de receitas da moda, dietas da moda, fórmula e mágica, que já sumiram do mercado. Com compromisso com a saúde. Compromisso com a saúde. Tudo é uma constância. A gente sabe disso. A vida é uma constância. Certo. E aí a gente começa a se deparar o quê? Com uma sociedade que vive do imediatismo. Entendeu? Verdade. Principalmente em tudo, hein? Em tudo. Essa geração que está vindo agora é uma geração do imediatismo. Ela já não consegue muitas vezes se esforçar a longo prazo até ela realmente plantar e esperar o tempo de colher o resultado do esforço dela. Ela quer tudo realmente muito de bate-pronto, e isso também tem frustrado muitas pessoas. Então, você atingir o seu objetivo, ele requer que você acorde todos os dias e você pense nele todos os dias, e você erre todos os dias, mas que você conserte todos os dias. É assim que a gente chega em qualquer lugar da vida. Não é? No seu trabalho, nos estudos, numa atividade física, né? Ninguém passa em medicina estudando 6 meses, a não ser um gênio.
né? Mas todas as outras pessoas normais, elas estudam por muitos anos até ela se tornar realmente apta a passar num vestibular muito concorrido, entrar numa excelente universidade e se tornar um excelente profissional. Ou seja, isso daí é a trajetória de vida da pessoa e a dedicação dela. É nisso que eu acredito como professor, é nisso que eu prego com os meus alunos. Maravilhoso. Então, aluno do professor Henry já tem incutido essa filosofia, essas metodologias. Naturalmente, eu sou exigente, saúde, certo. cobro, exatamente. Quem trabalha comigo sabe disso. Então, assim, a pessoa que me procura, ela sabe que eu vou cobrar dela realmente disciplina, resultado, eu vou cobrar dela mudança de hábito, né? Dentro do objetivo dela, naturalmente. Né? É assim. Que bacana. Voltando um pouquinho à nossa conversa, grande parte dos seus alunos, alunos que você fala, assistido? Alunos, né? Clientes, né? Alunos. Grande parte dos seus alunos, você trabalha com a questão do emagrecimento e da reabilitação, né? Eu lido com todos os objetivos, certo. Mas assim, a demanda maior realmente é voltada a esse público, né? Esse público da reabilitação sempre houve assim? Está aumentando, diminuindo? Como é que é essa questão? Então, sempre houve, né? Mas certo. Assim, diante de algumas tendências, por exemplo, do mercado, eles aumentam. Por exemplo, nós temos o CrossFit. Uma excelente atividade, uma excelente metodologia, né? Muito lúdico, contagia muitas pessoas, extremamente comercial, acessível. Assim, a gente pode elencar inúmeras qualidades para o CrossFit. Porém, né, se a gente for pensar funcionalmente, ele tem algumas falhas e nem todas as pessoas estão aptas a desempenhar um papel, por exemplo, assim, de uma performance maior dentro do método, sem querer realmente levantar nenhuma polêmica. Olha, o professor está falando assim com uma propriedade, com uma educação, mas já eu vou entrar com uma linguagem mais popular. Vem trazendo muitas lesões essa prática? É natural que a pessoa vá se lesionando quando ela acelera um movimento. Sobrecarrega um movimento, né? Sobrecarrega um padrão disfuncional, vamos falar dessa maneira, um termo um pouco mais técnico, mas, por exemplo, vamos trazer para uma forma mais leiga. Quando uma pessoa, um exemplo, ela agacha mal por conta de algumas deficiências, seja de força, de flexibilidade, ou às vezes fugiu o termo, anatomicamente, às vezes ela tem alguma parte do corpo dela que não é, às vezes, da maneira como deveria ser, por exemplo, às vezes um menisco que não veio na formação correta, igual às vezes nós temos, né? Então, assim, isso faz com que ela esteja mais propensa a desenvolver lesões. Então, se ela sobrecarrega esses padrões que são disfuncionais, naturalmente, a chance dela se lesionar é um pouco maior. E aí algumas lesões nascem, né? E aí elas precisam ser tratadas. E para ser tratada, ela vai precisar realmente assim de um profissional que tenha o conhecimento para poder gerar essa correção, às vezes, do movimento, corrigir as deficiências que ela tem, trazer o equilíbrio realmente muscular para a articulação que foi acometida. Isso, né? Consiste a reabilitação? Isso consiste a reabilitação, né? E, então, assim, normalmente se inicia na fisioterapia e termina realmente dentro de uma academia. É assim. Interessante. Né? Então, algumas atividades lesionam. Eu falei do crossfit, falei por exemplo, do beach tênis, a mesma coisa. Todas mal praticadas? Todas mal praticadas, porque o ser humano ele é passivo de lesão. Né? Então, digamos, se a pessoa está jogando beach tênis, ela pisou errado às vezes, torceu o pé, teve uma ruptura às vezes, né, de alguns ligamentos no tornozelo, vai precisar de uma reabilitação. Né? Então, às vezes uma epicondilite que acomete o antebraço da pessoa, porque na hora dela trabalhar a raquete, o movimento às vezes não está totalmente correto, ou porque a musculatura não está totalmente fortalecida. Ou seja, o ser humano ele é passivo de se lesionar, e quando ele se lesiona, ele vai precisar se reabilitar.
Pô, bastante interessante mesmo. As pessoas de repente pensam que, vou lá, colocar qualquer tênis, vou sair, fazer isso, aquilo, de qualquer jeito. Exige sempre as cautelas, né? Exige as Para cautelas. que seja praticada atividade com saúde, com sustentabilidade, né? Tudo envolve risco, né, Enéas? Se você sair para pedalar, mesmo que você use... A não ser que seja com essa bike, assim, pá. Se você usar capacete, se você usar todos os acessórios de segurança, você ainda está exposto a um acidente ou você está exposto a se lesionar, entende? Às vezes porque você dormiu mal, às vezes porque você se alimentou mal, às vezes porque o seu corpo não está totalmente preparado para receber aquela sobrecarga. Então, assim, são inúmeras as questões que podem realmente assim desenvolver uma lesão no ser humano. Então é normal, isso é o processo do envelhecimento ou o processo da prática da atividade física que às vezes resulta numa lesão. Bastante interessante mesmo. Então, a reabilitação é uma das suas especialidades, um dos seus nichos aí, onde a galera vem procurando mais e mais, com mais frequência os seus trabalhos. Sim, sim. Bom, bacana, interessante mesmo. Bom, prosseguindo aqui, mestre, nessa caminhada, nessa jornada, desde os 15 anos de idade, olha só, bastante tempo. Logo está aposentando, é jovem ainda, mas tá. A gente tenta. E dá para lembrar aqui, eventualmente relatar algumas dificuldades mais significativas, grandiosas, assim, na caminhada, ou fluiu tudo bacaninha até agora, sem dificuldades? Quando a gente trabalha duro realmente e é dedicado naquilo que a gente faz, a gente sempre consegue colher bons frutos, né? Olha que legal. Isso vem da disciplina realmente. Só que uma das dificuldades que nós sofremos é a questão econômica, com certeza. Principalmente se a gente for falar da questão do personal trainer, por ser uma atividade que requer um poder aquisitivo um pouco maior ou uma organização financeira maior do indivíduo. Uma organização, né? Porque poder... remédio não está barato não, professor. Né? Não tá. Se for pesar, mas enfim, uma questão cultural também, talvez, não sei, em relação às pessoas contratarem menos ou mais o personal. As pessoas descobriram que o personal trainer ele é uma coisa assim excelente, sabe? É muito bom. E mais barato que remédio, muitas vezes. Mais barato que remédio, Então, assim, se a pessoa se propuser fazer dieta, o dinheiro que ela economiza na dieta, ela paga o personal. Com certeza. Né? Mas, assim, o personal trainer é uma coisa, hoje, não sei se eu posso falar que é um luxo, né? Porque não é mais um luxo, deixou de ser um luxo e é uma coisa necessária dentro da academia. As pessoas, quando elas têm um contato com o personal trainer, elas descobrem o quanto é bom ter alguém te acompanhando, o quanto é bom você se sentir seguro em ter um respaldo técnico de uma pessoa do seu lado. E muitas vezes, né, entrando nesse assunto agora, fugindo um pouco da pergunta que você me falou, as pessoas elas procuram um personal trainer em busca de qualidade técnica, só que com o tempo, como as pessoas realmente elas se cansam do processo de treinamento ou se cansam das demandas do dia de trabalho, de responsabilidade, de disciplina. Então o personal trainer ele se torna aquele compromisso para a pessoa ir até a academia e fazer a atividade física dela. Então eu coloco dessa maneira, elas começam com a questão técnica e elas terminam com o compromisso. E o professor então se torna aquele vínculo entre o cliente e a atividade física. Porque senão você chega na sua casa e às vezes você não tem energia para sair dela para ir fazer uma atividade física e você já está esgotado mentalmente cansado, emocionalmente exatamente esgotado. Como é. E aí você então percebe que eu preciso de um personal trainer ou eu vou deixar de lado a minha saúde, eu vou deixar de lado o meu bem-estar, eu vou deixar de lado a minha autoestima. Então o personal trainer hoje ele é um elo de ligação entre essas coisas. E então realmente é muito bom ter. Eu como personal trainer quero ter um personal trainer para mim.
Muito entende? bacana. E não é por falta de conhecimento, mas é porque eu preciso ter um vínculo e uma pessoa que me ajude com essas questões, porque eu ajudo todos, mas a minha, no meu momento é difícil, porque eu também estou esgotado, cansado mentalmente, entende? Então, assim, a maior dificuldade hoje, eu acredito, que seja mais aquela questão realmente financeira que acaba afastando as pessoas desse tipo de trabalho. E elas têm que ter, elas necessitam ter uma organização financeira para que viabilize a contratação de um profissional desse. Mas num cenário econômico ruim, infelizmente, aí sim, culturalmente, você vai ter então a dispensa do profissional que tanto te ajuda nisso. Vou gastar mais com remédio. Você vai gastar com remédio, você vai gastar com qualquer outra coisa. Com o milagre da internet ali, que eventualmente eu posso encontrar. Você vai deixar, às vezes, de sustentar o seu personal trainer ali, né? De manter ele contratado. Entendi. Então, a maior dificuldade hoje eu vejo como esse o principal ponto. Eu gostaria de compartilhar uma experiência minha. Pela segunda vez, lá vou eu para academia, matricula, 6 meses antecipado e tudo mais, roupa nova, tênis, coisa e tal. Qual a minha dificuldade de muitas pessoas? A gente se sente abandonado dentro das academias. São poucos instrutores, que é outra figura. Instrutores, né, que tem que atender uma galera muito grande. E a gente treinando sozinho, sem um plano personalizado, né? Sem um cuidado específico quanto à utilização desse ou daquele aparelho. Enfim, as 2 vezes eu me machuquei. Ficou caro. Eu me lesionei porque devo ter usado errado, e existe muito esse fator também. Tem gente que... Professor, vamos falar a verdade, é um risco de estar treinando sozinho ali, né? Sem uma orientação ali, corpo a corpo. Assim, o ser humano, ele sofre, assim, de várias questões, né? Que trazem complexidade na prática da atividade física. Então, aqui nós estamos falando de motivação, nós estamos falando de biomecânica, nós estamos falando de demandas físicas que às vezes a pessoa não está preparada para absorver, nós estamos falando de treinamento prescrito inadequadamente, nós estamos falando de mau acompanhamento. Então, nós estamos falando de várias coisas. Então, como eu falei, o personal trainer ele vem para corrigir isso, ou deveria corrigir isso, né? Depois nós entramos mais um pouco nessa questão. Tá. Mas, por exemplo, hoje uma academia de R$100 aqui na nossa região, ela é considerada cara. Mas como que um dono de academia sustenta uma excelente orientação cobrando só R$100 Inviável, né? É inviável. Então você precisa ter muito, para você atender toda a demanda de cliente que você tem que ter muito professor. Só que se ele cobra só R$100, é difícil ele pagar realmente todos esses profissionais para ele poder atender também. Aí vira uma bola de neve, professor. Exatamente. Então hoje, qual o modelo que as academias hoje têm trabalhado, principalmente com academias de rede? Tem os professores, só que o aluno ele precisa ter autonomia. Entende? Então ele precisa ter autonomia. Se ele não tiver autonomia, ele vai sofrer um pouco mais, não tem jeito. Porque esse professor está lá apenas para tirar alguma dúvida, dar uma orientação prévia. Antigamente... O pessoal formado em educação física necessariamente também? Sim, um instrutor? Não, com certeza. Tem todos formados em educação física. Entendi. Mas eu falo assim, antigamente, quando eu comecei a minha atuação profissional, o professor ele era mais próximo do aluno, até porque não tinha também tantos alunos assim dentro da academia, então acabava tendo um pouco mais de vínculo. E esse professor mais próximo, ele acabava às vezes conseguindo suprir um pouco mais as expectativas do aluno. Só que hoje o fluxo de alunos na academia é maior, financeiramente é difícil de você manter uma equipe grande de professores, então naturalmente essas pessoas acabam sofrendo um atendimento não tão assim, da maneira como elas gostariam, né? Ou como deveria. Ou como deveria, só que aí o que acontece? Você é obrigado, então, a pagar. Igual o sistema do Brasil é assim. Você paga seu IPVA, só que você tem que pagar pedágio. Entendeu? Você paga o INSS, mas você é obrigado a pagar seu plano de saúde.
E hoje nós podemos ir além. Você paga seu plano de saúde, mas se você quiser um bom especialista, você tem que pagar uma consulta particular. Verdade. Infelizmente, o nosso sistema econômico, nós estamos caminhando para isso, né? Então, se você quer cada vez um atendimento melhor, mais específico, está demandando realmente que você direcionamento, pague pelo serviço. Infelizmente, só que em tudo tem sido assim. A escola é assim, né? Se você quer um ensino bom, de qualidade, você tem que pagar um ensino de qualidade. Se você quer que o seu filho tenha um melhor atendimento dentro da escola, você precisa pagar um reforço com um professor particular para ele. Então a academia não tem sido diferente, né? Se a gente realmente for bem reflexivo quanto a isso, né? E então, diante disso, você às vezes recebeu um treinamento mal prescrito para você, não tão personalizado. Quando recebe, né? Aí você de repente entrou naquele dia super empolgado dentro da academia, hoje eu vou treinar com tudo, hoje eu estou animado. Às vezes você aumentou um pouco a carga, às vezes você aumentou um pouco a velocidade de corrida, às vezes de alguma maneira, às vezes você na sua empolgação você gerou uma demanda física maior do que o seu corpo estava preparado para absorver naquele dia, entende? E assim, e tem outras questões que cruzam, né? Como eu falei, alimentação, sono, questões anatômicas, entende? Funcionais. Então, ou seja, você se machucou por uma série de Eu estou dando questões. O meu exemplo, mas que serve para monte de gente, bastante gente. Com certeza. E isso daí é bem temerário, como você disse, com um número reduzido de instrutores. Eu prefiro falar instrutores ali da academia. E ele também não tem a disponibilidade, né, de ficar uma coisa, ficar mais perto do pessoal. Então tem uma galera que vem se machucando aí, né? Sim, se machuca. Aí como eu falei, mas é uma coisa assim, o ser humano ele é passivo de se lesionar, né? Ele está ali realmente, qualquer atividade que você vai fazer, às vezes você vai se machucar, não tem jeito, né? Porque é o processo, né? Às vezes, como eu falei, de envelhecimento, de demanda, às vezes você não está bem naquele dia e você se machucou, né? Então, são questões multifatoriais, acho que é importante colocar dessa maneira. Certo. Não é um ou outro motivo que gera isso, né? A grande questão, no caso, é que essa pessoa que procura uma atividade física, ela realmente tem que ter consciência do que ela está querendo procurar. Ela tem que ter consciência de quem ela está querendo contratar. Entende? Foi por isso que eu falei que ela deveria ser bem orientada. A questão que nós temos aqui também cultural, ou não sei se eu posso chamar dessa maneira, mas nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer correr sempre atrás do mais barato. Ou na maioria das vezes, sem querer generalizar, né? Então, por exemplo, às vezes você está indo na academia e o seu amigo está fazendo educação física, ele está no 2º ano. Você já olha para ele e fala, é personal trainer. E é isso que acontece. O indivíduo ele entrou na faculdade no 1º ano, ele já coloca que ele é personal trainer, ele já começa a atuar, entendeu? Eu comecei dessa maneira, entende? Então, quer dizer... Quando podia. Mas, entendeu? Hoje acaba acontecendo, né? Certo. O personal... Então, assim, só concluindo, então o que acontece aí? Infelizmente, esse indivíduo ele não tem o conhecimento para tanto. Então, às vezes, a pessoa olha nele e já projeta que ele é um professor capacitado a orientar ela naquela questão de treinamento, só que ele, infelizmente, não está pronto, maduro o suficiente para isso ainda. E então, o que acontece? Ocorre ainda, sim, uma má prescrição desse profissional para a pessoa que ele está seguindo. A mesma coisa com o médico, ele se formou no 1º ano. Ele não tem a mesma bagagem que um profissional experiente de anos de mercado tem. Então, quer dizer, é natural que esse profissional inexperiente cometa mais erros, né? E então, às vezes, frutos desses erros são problemas que esse indivíduo que contratou, às vezes, vai ter.
né? Então eu já atendi muita gente assim, Faz olha, sentido. tive um professor assim, assim, assado, me machuquei por isso, isso e aquilo, e hoje então eu preciso dessa correção, dessa reabilitação, por exemplo. E a gente vai então investigar e consegue descobrir às vezes alguns pontos que o professor às vezes não observou e por conta daquilo às vezes a pessoa acabou tendo algum problema. Entende? Então assim, quando você contrata uma pessoa, você tem que pensar bastante realmente em quem você está contratando. Só que nem sempre a gente consegue saber. Por exemplo, eu estou com uma geladeira quebrada na minha casa e aí me indicaram alguém para consertar e eu chamo a pessoa. Ele olha para mim e fala assim, ó, o problema dela é, sei lá, o motor queimou. Eu vou acreditar, eu não sou técnico de geladeira, você está entendendo? Então, mas na verdade era um fio solto, entende? Então isso ocorre dentro da academia também. Às vezes a pessoa está do seu lado, ela está olhando o seu movimento, só que ela não consegue enxergar os erros que você está tendo, ela não consegue perceber que a prescrição dela está inadequada para você, entende? E isso tudo está realmente assim, culminando para problemas futuros. Mas você, como você tem um personal do seu lado, olhando para você o tempo inteiro, você se sente seguro para executar aquilo. Só que é uma falsa segurança, porque na verdade são duas pessoas perdidas. É mais ou menos assim. Meu Deus. Professor, seus alunos, para ser aluno do Henry Riccoboni, tem uma faixa etária que você trabalha? Ou a partir de que idade? A gente trabalha realmente sim com todas as idades. É claro que eu não tenho perfil para atender, por exemplo, crianças muito novas, né? Por exemplo, vamos colocar aí, às vezes, comigo, normalmente, a partir de uns 9, 10 anos, né? Entendi. Porém, novamente, é necessário um trabalho voltado para esse público. Eu tenho uma equipe de professores, então se eu receber esse aluno de 9 anos, 10 anos, ou se eu receber um aluno de 80, 90 anos, eu tenho a total consciência de que ele precisa de um trabalho específico, ele tem uma necessidade de acompanhamento específica. Então eu, como profissional contratado, eu preciso atender esse perfil da maneira como ele tem que ser atendido, fisiologicamente, psicologicamente, em todos os âmbitos, né? Vamos falar dessa maneira. Então, se eu pegar uma criança, não é colocar ela dentro da... Primeiro, já começa por aí, a academia já não é para esse público, né? Porque a gente sabe que a academia é uma coisa maçante, né? Existem, lógico, aqueles loucos por academia, mas a academia é um ambiente maçante. Academia é uma coisa, um lugar chato, que você fica ali levantando peso. Então, o que a criança, na verdade, ela precisa? Ela precisa de um ambiente externo, ela precisa de um ambiente lúdico, ela precisa realmente de interação com outras crianças, ela precisa do esporte, é disso que ela precisa. Então, isso realmente assim vai gerar os benefícios e os resultados que ela precisa nessa faixa etária, como o desenvolvimento de padrões motores, por exemplo, né? E todo o fortalecimento muscular, todo o estímulo do crescimento, toda a interação que mexe muito com essa parte social, psicológica, tudo isso ocorre naturalmente. A academia não é lugar para se desenvolver isso. Porém, os pais muitas vezes acabam procurando esse tipo de serviço porque às vezes eles acham que ali, digamos, eu tenho um personal trainer para ela, vai ser bem atendida, ok, né? Ou eu não tenho tempo, ou não tenho, por exemplo, local para poder fazer esse tipo de trabalho com a criança, né? De um esporte, alguma coisa. Então, assim, existem alguns motivos que fazem com que o pai leve essa criança para dentro da academia. Só que a academia não é um lugar legal, nem o pai muitas vezes quer estar ali dentro. Então, ou seja, no começo para a academia, para a criança é legal. No começo é bom, ela acha tudo novidade, só que chega uma hora que já não é mais novidade. E ela começa a se entediar com aquilo, e aí muitas vezes ela não quer ir mais.
Nossa. Entende? Então, diferente é lógico. Às vezes eu posso estar atendendo uma criança trabalhando, às vezes, uma correção postural, igual eu atendo crianças que eu trabalho correções posturais. Né? Então, o treinamento todo ele é voltado para aquilo. E não é simplesmente pegar e soltar a criança no aparelho. Né? Até porque um aparelho é projetado para uma pessoa de uma média aí de 1,70 mais ou menos de altura. Uma criança não tem isso. Né? Então, eu preciso analisar realmente força, tamanho da criança, preciso analisar padrões motores, entende? Se ela tem, e muitas vezes ela não vai ter, condições de lidar com aquele movimento, porque a musculatura auxiliar dela não dá sustentação para determinados movimentos. Então ela precisa ter consciência do movimento dela. E isso requer muita atenção, boa prescrição e muita correção do professor para que a criança tenha um desenvolvimento adequado de um padrão motor e que essa atividade física, então, ela venha a agir para promover a correção do problema em questão e não desenvolver outros ou agravar, por exemplo, o próprio problema. Ou seja, então o professor tem que saber realmente o que ele está fazendo, saber o que ele está prescrevendo, entende? Porque senão fica uma coisa realmente assim muito aleatória, né? Muito vaga. E aí você, no final de um ciclo, você nem sabe se você corrigiu ou não. Às vezes você até agravou o problema da pessoa. Legal. Gente, entendeu? Olha como é bom ouvir de quem sabe, de um profissional da área, formação na PUC, né? Na PUC, Olha que bacana. Infelizmente hoje, depois o professor Henry pode falar ou não, infelizmente hoje se tem muita visão comercial do negócio e, sei lá, né? De repente o pessoal pode deixar para um segundo, terceiro plano essa questão tão importante que o professor passou aqui para nós, né? Essa questão. Você falou dos jovenzinhos e do pessoal, da galera da terceira idade e tal. Você tem alunos de... Tenho alunos até... Eu tenho recentemente nós fizemos um vídeo, né, tratando de uma senhora que nós acompanhamos, de 80 anos. Que bacana. Esse vídeo, ele se encontra na sua rede social? Está na minha rede social, Já vou marcar aqui para a gente linkar aí, fazer uma menção. Aqui nós estamos... É Instagram? Seu ou qualquer? Aham. Ah, legal. A gente vai deixar aqui para o nosso internauta aqui. Isso. E, então, assim, esse indivíduo, ele tem as necessidades dele também, especificamente, e da mesma maneira tem que ser estudado, e a gente precisa verificar realmente não é brincadeira, hein, professor? o que tem que ser feito, exato, para também não vir a piorar nenhum quadro álgico, por exemplo, desse indivíduo, né? Às vezes tem uma inflamação, às vezes ele vai ter uma artrose, ele vai ter, às vezes, alguma lesão, na maioria das vezes, né? Tem uma lesão pré-existente, e aí a gente tem, então, que ter interferir realmente nesse ciclo da lesão e tentar realmente corrigir ela, né? Falando também um pouco sobre... você usou um termo agora há pouco que me fugiu, mas vamos falar sobre diretrizes de trabalho. Certo. Né? Então, quando você procura, por exemplo, um treinamento e você deseja desenvolver, um exemplo, o seu músculo, por exemplo, desenvolver o peito. Esse peito ele tem que ser treinado X vezes na semana. Entende? A atividade física, para que ela tenha o efeito crônico que a gente fala, ela tem que ser feita por X vezes. Aí entra a questão comercial. Exatamente, entra aquela questão comercial. Há alguns anos, como uma forma de baratear o trabalho, tanto de personal trainer ou às vezes da própria academia, surgiram planos com menos vezes, né, de frequência de atividade física. Isso pode ser um mal aí para... Então assim, isso por um lado, isso tornou viável para algumas pessoas, às vezes, ter acesso seja um personal trainer ou a uma academia, só que ao mesmo tempo isso abriu uma lacuna, onde você deixa de atingir todo o potencial de resultado que você teria, porque você acaba estimulando o mal. Então a gente costuma dizer o seguinte,
treinar uma vez na semana é melhor do que não treinar nenhuma. Certo. Treinar 2 é melhor do que treinar uma. Mas tem a quantidade certa, cientificamente treinar 3 falando. é melhor do que treinar 2. Mas vamos falar assim, para que a gente atinja os efeitos crônicos que são os ideais, nós precisamos treinar pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos. Pelo menos, né? Então, assim, alguns a gente está falando de ciência agora, né? Não está falando da visão comercial do achismo, estamos falando da ciência. Exatamente. Pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Então, assim, para você, o efeito crônico é isso. O efeito agudo, falando mais tecnicamente, é quando, um exemplo, você dá uma corrida, certo, e você sente que a sua frequência cardíaca e respiratória, toda a sua circulação, tudo isso acelerou, modificou, então você se sente cansado e depois da sua atividade, às vezes você sente prazer, fala, nossa, que legal, você liberou alguns hormônios e você percebeu que você mexeu com o seu corpo. Então, isso é um efeito agudo da atividade que ocorreu naquele dia. O efeito crônico seria a somatória desses agudos que, no final das contas, melhorou o seu condicionamento físico, melhorou sua capacidade cardiorrespiratória, melhorou tua circulação, abaixou tua pressão, fortaleceu o seu músculo, o seu joelho. Isso é o efeito crônico. Então, o efeito crônico ele é fruto da continuidade dos estímulos, do processo. Entende? Então, treinar um dia e ficar dias sem treinar, algum benefício você tem, porém você não consegue ter essa melhora, entendeu? O efeito crônico de fato que traria realmente toda essa saúde que a gente está buscando, entende? Então, assim, treinar 2 vezes na semana é bom, melhor do que não treinar, né? É lógico que na hora de prescrever, o professor ele tem que analisar que o aluno dele treina só 2 vezes na semana. Então não dá para ele prescrever qualquer coisa, porque não é um corpo que está muito estimulado. É um corpo que, assim, é um corpo pouco estimulado, entende? Então treinar 2 vezes é bom, mas você precisa treinar várias vezes na semana, acima de 3 vezes. Emagrecimento, nós estamos falando de treinamento diário, por exemplo. Hipertrofia, nós estamos falando de treinamento diário, 4, 5 vezes, às vezes 6 vezes na semana, entende? E então essa questão, a questão fisiológica, ela foi deixada de lado para poder atender uma questão comercial. Olha só, hein? Entendeu? E agora, só que a partir do momento que as pessoas vão tendo mais consciência, ela começa a perceber, opa, 2 vezes para mim é pouco, eu preciso treinar mais. Ou quando ela está muito empolgada e ela quer mais resultado, ela percebe, eu preciso treinar mais vezes, 2 vezes para mim é pouco. Entende? Então, aí as pessoas começam a se atentar com esse detalhe. Gente, sensacional, maravilhoso. Parece que a gente percebe muito oba-oba na galera. Que tem procura. Bastante. E essa visão, essa ótica que o professor acabou de passar, científica, né, técnica científica, fica de lado, esquecida. Olha que maravilhoso. Novamente, é o que eu falei, a partir do momento que você desenvolve um senso crítico, a partir do momento que você tem noção do certo, do errado, você então eticamente precisa orientar o seu aluno, o seu cliente de maneira correta, entende? Então não dá para ter o oba-oba. Você não está ali apenas para pegar o dinheiro da pessoa, você está ali para desenvolver um objetivo. Então você entendendo que para o objetivo dela 2 vezes às vezes é pouco, você então vai ter que no mínimo avisar ela, olha, certo, 2 vezes para você é pouco, né? E aí você de alguma maneira vai tentar estimular ela a treinar mais vezes, por exemplo, seja prescrevendo um treino para que ela faça sozinha, ou no mínimo incentivar ela, né, para que ela realmente tenha mais estímulos, né? Então é isso, tem muito oba-oba, assim, tem oba-oba do ponto de vista, tem oba-oba do próprio cliente, como tem oba-oba do profissional. Olha também, muitas vezes. Verdade. Né? Mestre, 25 anos de atuação, formação na PUC de Curitiba, de Curitiba, olha que legal. Então, toda essa bagagem aí, tudo isso influenciou e influencia a sua filosofia, metodologia. A gente não para de aprender nunca, né, Enéas? Sensacional. A gente, né, assim, hoje a educação física ela tem cursos práticos e rápidos, né, às vezes de um final de semana,
mas que lida às vezes de um método ou uma técnica específica que faz com que o professor já tenha condições de estar pondo isso em prática já na outra semana. Então isso vai trazendo cada vez mais bagagem. A partir do momento que o professor ele tem esse interesse em estudar, em correr atrás do conhecimento, o dia a dia realmente vai fundamentando cada vez mais a sua prática. Né? Então esses 25 anos foram 25 anos de aprendizado e eu costumo sempre falar, quanto mais eu estudo, quanto mais curso eu vou, mais eu percebo que eu preciso estudar. Entende? Então assim, a gente nunca deixa de aprender. Hoje eu tenho às vezes um ponto de vista que eu julgo correto, às vezes amanhã com novas evidências técnicas, científicas. Até no dia a dia também, no trabalho. Exato, eu descubro que não, que o melhor caminho não é esse que eu usava, é outro. Então a gente nunca para de aprender. Porém, o ser humano ele aprende a partir do momento também que ele tem senso crítico para avaliar a prática diária dele. Então ele precisa ter essa análise do que ele está fazendo, ele precisa se perguntar se ele está de fato desenvolvendo um bom trabalho, ele precisa se autoavaliar, né, para que ele realmente possa estar melhorando dia a dia. A partir do momento que você deixa de buscar o conhecimento ou que você deixa de analisar criticamente as tuas atitudes, a tua prática, você vai deixar de aprender, entende? Isso é para a vida. Nós, como seres humanos, a partir do momento que nós temos esse senso crítico das nossas atitudes, do nosso jeito, do que a gente faz, a gente começa a se conhecer mais e a gente começa a projetar mudanças de atitudes. Né? Por exemplo, num trânsito, às vezes você recebe uma fechada, você parte para briga, entende? Aí, de repente, você cai em si, você fala assim, bom, eu não posso ser esse tipo de ser humano, eu preciso ter mais amor pelas pessoas, mesmo que eu estou no meu direito. Entende? Então isso você vai descobrindo, se analisando as suas atitudes. Aí amanhã ou depois você recebe uma fechada, você já não tem a mesma atitude, quer dizer, você evoluiu como ser humano. E aquela pessoa, ela precisa passar por esse processo e também evoluir. Então nós evoluímos dia a dia, ano a ano, mas mediante essa autoavaliação, essa análise constante das nossas atitudes, do que a gente faz, se está certo, se é errado, se é bem feito, se é mal feito, entende? É assim que a gente melhora. Então, profissionalmente falando ou como ser humano falando, é essa visão que eu tenho para a evolução. Sensacional, maravilhoso, preciosíssimas as palavras, o ensinamento. Bom, hoje eu quero começar a atividade física supervisionada, ou direcionada, ou dirigida, ou assistida por o personal trainer Henry. Com quem eu falo, para onde eu ligo, como é que funciona, onde é que encontro o Henry? Pode falar diretamente comigo, através das minhas redes sociais, ou pelo telefone, né? Que é até mais fácil, pelo WhatsApp. Então é mais tranquilo. Tá, a gente vai deixar depois da pós-produção, mas se puder deixar agora um telefone para a galera, olhando para a câmera, bem legalzinho. Sim, DDD é 18, né? O telefone é 981 12 0896. Nós estamos em Araçatuba. DDD 18. E rede social, como é que localiza lá? No Insta, no TikTok? Eu já vi um trabalho bem bacana no TikTok. Passa pra galera ali, ó, a câmera é sua. Instagram, né, @henricoboni, né? O TikTok, se eu não me engano, é isso também, acho que é @henricoboni. Eu uso pouco ainda a rede social TikTok, certo. Apesar realmente do crescimento exponencial dela, né? Então a gente acaba se concentrando um pouco mais no Instagram. Pelo volume também de trabalho, é um pouco difícil, né, da gente fazer uma gerência de rede social. Todo o seu trabalho é presencial ou tem alguma coisinha online? Não? Meu trabalho ele é presencial, trabalho muito pouco com online. A gente tem alguns projetos para estar desenvolvendo online. Bacana. Só que, tá na mira. Tá na mira. Só que assim, acaba ficando em alguns entraves por conta... assim, de algumas questões técnicas, né? Eu posso compreender. Se eu não conseguir adequar tecnicamente o que eu entendo que seja necessário
para a pessoa, eu prefiro não fazer. Então, o meu trabalho ele acaba sendo realmente mais presencial. Ah, maravilhoso, sensacional, muito bacana. Então, normalmente, no finalzinho, assim, do encontro, do bate-papo, eu convido aqui o entrevistado a deixar umas informações finais, alguma mensagem, deixar uma mensagem, né? E o professor já falou, acho que tudo, ou quase tudo, não sei, durante a nossa entrevista aqui. Se quiser, se puder acrescentar uma mensagem para aquele que quer praticar a atividade física com consciência e também para aquele que já está praticando, eu gostaria que, se fosse possível, olhando para a câmera, deixar uma mensagenzinha e fique à vontade, professor. Então, novamente, eu vou falar, o resultado ele nasce da constância, não é do agudo. Então, todo resultado que seja emagrecimento, hipertrofia, qualidade de vida, ele vem da constância da atividade física, da alimentação. Muitas vezes, quando a gente se propõe a aumentar muito, às vezes, a sobrecarga de uma maneira aguda, às vezes algumas lesões elas vêm e a gente fica em casa depois corrigindo essas lesões e perde tudo aquilo, né, que tentou desenvolver e o que já tinha desenvolvido. Então, assim, o ser humano precisa ter calma, tá? Ter calma, desenvolver a sua atividade física no dia a dia, deixar o resultado nascer disso, né, dessa disciplina. Isso é um ponto fundamental que eu aprendi realmente dando aula, né, no meu dia a dia de trabalho nesses 25 anos. E é o que eu gostaria de deixar como pulo do gato. Como as pessoas querem o pulo do gato para o resultado, pulo do gato esse é o pulo do gato. Paciência. Esse é o pulo do gato. Certo. Nossa, maravilhoso. Novamente, gratidão pelo professor por ter atendido ao nosso convite e pela sua presença aqui. Acredito que vai ser de muita valia, de bastante utilidade as informações prestadas aqui para o público, o internauta. E a gente agora, a nossa missão agora é compartilhar para o maior número de pessoas e vamos que vamos. Muito obrigado, mestre. Até uma próxima oportunidade, portas abertas para quando quiser. Tá ótimo. Voltar, belezinha? Tá ótimo. Muito obrigado também. Valeu.